Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está ainda acordadão. O tema de hoje é nem príncipe nem sapo. Saiba como se proteger de relacionamentos com os psicopatas. Vamos lá, estamos aqui com as meninas. Ju, estamos com a Karina, com a Thaís e euzinha, a Tina aqui. Bom, vamos lá. E hoje o assunto é polêmico e gera curiosidades e dúvidas. Aproveitando ainda o podcast, tá, da semana passada, que a gente falou da vulnerabilidade feminina, do lobo atrás da porta, a gente vai estar falando agora de um outro tipo de lobo, que são os psicopatas, bem perigosos, por sinal. Há muitos materiais que citam esses predadores, mas esquecemos de falar das vítimas e como nos proteger. Aí, o bate-papo aqui, a ideia é a gente estar colocando, embasado num livro, que eu vou passar aqui o nome para vocês, Mulheres que Querem Se Proteger. Uma dica aqui, Mulheres que Amam Psicopatas, como identificar homens com distúrbios de personalidade e se livrar de um relacionamento abusivo, da Sandra L. Brown. É um prato cheio. Tem também no Kindle, tá, gente? Se vocês precisarem e quiserem acessar esse livro. E eu vou começar aqui com uma frase que cita no livro, que eu achei bem bacana, que fala assim: é difícil nos proteger daquilo que não sabemos que existe. Né? Então eu vejo assim que erroneamente a gente acredita que os psicopatas eles são raros, ou que a gente nunca vai se deparar com um, que é só coisa de filme, que aquilo nunca aconteceria com a gente. Mas estudos mostram que uma pessoa em cada 25 tem uma personalidade que está ligada com psicopatia. Então, imagina você num happy hour, você pode sim se esbarrar a qualquer momento, né, meninas, num psicopata. Sim, se é que você já não esbarrou e não percebeu. E acho que é importante a gente citar, né, Tina, que a gente tem aquela imagem, assim, do psicopata. Gente, também, antes de falar sobre isso, acho que é importante, assim, nós estamos usando o termo psicopata porque é uma pessoa que é manipuladora, né, uma pessoa persuasiva e uma pessoa que causa danos à sua saúde mental. Mas a gente vai trazer um pouco mais a descrição disso. Então, todo mundo atrela o psicopata àquela pessoa que comete um delito, um serial killer, e não está associado. Então, o psicopata não é aquela pessoa que tem uma cara de malvado, tem a cara de lobo que corre perigo. Pelo contrário, né? A maioria é caucasiano, olhinho claro, bonitinho, cara de anjo, que dá vontade de apresentar para a mãe. A gente vai trazer até aqui alguns casos específicos, assim, de séries, filmes, que a maioria conhece, mas acho importante trazer isso. Não é uma pessoa que está estampado na testa ali, que, olha, eu vou fazer mal. Pelo contrário, no começo da relação é uma pessoa super agradável, bondosa, generosa, que todo mundo gosta de estar ali envolvido, que te faz sorrir. É sempre o bonzinho bonito, né? Sim. Porque a pessoa já associa diretamente, né? Psicopata, todo psicopata mata. Não necessariamente. Associa ao serial killer, ao né, serial gente? killer. Isso é muito raro. Na verdade, assim, né, o termo psicopatia já caiu por terra, né? Então, dentro do DSM, que é o Manual das Doenças de Saúde Mental que nós utilizamos para classificar, então, dentro do CID-10. Então, tudo que é CID-10 significa psiquiatria. E aí a gente usa aí esse manual para classificar algumas patologias, e aí o psicopata entra lá atualmente como transtorno de personalidade antissocial, né? Que aí entra o sociopata e o psicopata, né? Que as pessoas conhecem mais comumente. Porém, não é aquela pessoa que mata, aquela pessoa que é agressiva. Pelo contrário, a maioria é muito manipulador, muito persuasivo, sedutor. Ou charmoso, né? Ou charmoso. E que aí envolve isso, né? Porque é aquela pessoa que às vezes você percebe algum movimento e fala, nossa, acho que essa pessoa me manipula de alguma forma pra fazer algo. Ai, mas aí no outro dia ele é tão agradável, tão fofo. Todo mundo gosta, né?
sempre aquela pessoa que todo São mundo aquelas pessoas, né, gosta. comunicativas, né? Gente, atenção aqui no grupo, na verdade, que a gente olhou pra isso e falou, putz, todo mundo já teve um. Todo mundo já passou Todo por mundo isso. já passou por isso em algum momento da vida. Exatamente. Né? A gente já encontrou essa pessoa que, nossa, parecia o homem do. O príncipe. Príncipe. E a gente descobriu depois de beijar que era o sapo, né? O Exatamente. contrário aí. Sapo exatamente. venenoso. E fora que se a gente pensar que é 1 a cada 25, imagina a quantidade de pessoas que você conhece, imagine quantos psicopatas não pode ter no seu convívio. Sim, Sim. e a gente tá falando aqui do homem, né? E foi até uma discussão que a gente trouxe em pauta. Não significa que não tenham mulheres. Tem sim, mas é um número menor. Né? E aí acho que é uma discussão mais longa para trazer uma questão cerebral, mas tem sim mulheres, mas a maioria é do sexo masculino, até porque essa coisa mais racional, né? Essa falta de empatia ali, não que os homens não são empáticos, mas seguindo essa linha racional, ele deixa de pensar no outro, pensa no próprio bem-estar. Sim. Né? É que como a gente estava discutindo anteriormente, né, a mulher ela desenvolve mais o lado cerebral e emocional e o homem mais racional. Então, talvez Sim. por este, talvez não, por este motivo, né, os Sim. psicopatas geralmente, a grande maioria são homens, mas existem Sim. mulheres também. Sim, e tem, né, não sei se porque tem mais estudos, tudo, porque não é uma área, se você for pensar, né, olha o tempo que a gente atende, que tem conhecimento, quantos foram bater na sua porta e falar assim, olha, eu sou aqui um psicopata e não me escrito na relaciono, testa, não me tá. relaciono bem e aí estou aqui. Não, a maioria não vai procurar ajuda. Porque ele não, na verdade, ele não tem culpa, não tem né? empatia, então ele não se reconhece como tal. Ele Sim. tem lei própria, né? Ele não Sim. se vê errado, Ele né? não se vê. Então, pra ele, Então, tá, pra ele tudo tá ok. Ele tá tudo tudo ok. certo. Essa é uma dúvida, né? Porque eu acho que as pessoas sempre pensam que a gente atende muitos psicopatas, né? Porém, eles não vêm, né? É raro. Eu até trazendo eu tive uma pessoa, mas porque tava bem no comecinho, assim, né? Porque tem uma idade, mais ou menos, né? Que a gente segue, né? De desenvolvimento e tal, mas só para as pessoas entenderem. E aí a pessoa se achava estranha, ela se achava estranha com os pensamentos. O que era muito interessante a gente ver. Mas assim, não é sempre, tá? Que não tem a fila de psicopata para fazer terapia. E às vezes é um caso assim, né, de uma pessoa que já vem de uma família que é funcional, porque a maioria, quando a gente traz esses psicopatas que cometem delitos, né, homicídios, etc., são pessoas de uma família totalmente disfuncional. Nesse caso, talvez uma família um pouco mais funcional, e aí ele falou, não, eu não me relaciono de forma afetiva, adequada, saudável. E aí, assim, busca ajuda. Mas é um caso bem raro, Muito. que eu acho muito difícil, assim. Mais de 10 anos que eu atendo, nunca encontrei no consultório. Encontro, assim, vem pra terapia de casal, e aí não fica muito tempo, não vincula. Porque ele não consegue, né? Se eu não percebo o outro... E às vezes é num nível, todo mundo imagina que é assim, então é um relacionamento totalmente abusivo fisicamente. Não. Muitas vezes é psicológico. Psicologicamente. Então, assim, eu cometo os abusos, assim, de uma forma muito sutil. Então, eu começo controlando, manipulando, essa pessoa é só minha. Então, eu oscilo entre eu te amo, você é a melhor mulher do mundo, e no outro dia eu acordo do seu lado, você é O famoso fedida, morde e feia. assopra, né? Que o pessoal fala. Você vai com essa roupa, se você fizer isso, eu faço aquilo. Faz um drama e faz. E geralmente culpabiliza a vítima. Não, né? e você se sente super culpado. E tem assim. uma história assim, por eles não se sentirem culpa, eles vão transmitir a culpa para outro. Porque alguém tem que ter a culpa. Sim. Se não é ele, é o outro. E entra no que a gente falou a semana passada, né, no podcast passado, sobre essa questão de encontrar vítimas, né? Então, normalmente mulheres mais vulneráveis, mulheres que estão ali com baixa estima, que precisam de validação. E que é muito comum, né, gente? Se é uma sociedade que nós somos massacradas, que precisa se enquadrar num padrão, quando eu encontro esse homem maravilhoso, esse príncipe, por que eu vou largar ele? O problema sou eu. Sim. Né? Que aí pode ser o homem da igreja, pode ser um homem bem-sucedido financeiramente. Eles normalmente têm um grau de estudo elevado, não é aquele, né, aquele cara que você fala assim, não, é porque ele tem pouco estudo e é ignorante, alguma coisa assim, não é desclassificado. Socialmente, a maioria também, né, lida muito bem. Então, nesse caso que a gente está falando, não é aquele tipo de psicopata que, não, demonstrava ali que já tinha algo errado, então era agressivo com os bichos, com a família e tal, não. É aquele cara que é sociável, que é o popular. Não vem com a receitinha pronta, né? Que nem a gente vê em filme, não vem. E uma coisa que eu queria aproveitar,
é uma diferença aí que muita gente chega por curiosidade e pergunta, acredito que já perguntaram para vocês também, a diferença de psicose e psicopatia, porque as pessoas confundem que é a mesma coisa e não é, né? Tem uma diferença, né? Aí eu vou falar pelo viés da psicanálise, mas geralmente, pensando, né, em questão de perfis de personalidade, dentro da psicanálise você tem lá a estrutura neurótica, a estrutura psicótica e a estrutura perversa. Vou fazer uma explicação bem rápida para não ficar muito teórico, tá, gente? Então, quando você pensa numa personalidade neurótica, o neurótico geralmente ele tem aquela questão da culpa e do conflito. No caso do psicótico, ele tem uma cisão com a realidade, ou seja, tem a questão de delírios, ele tem assim, ele realmente não tem noção da realidade, né? Tem alucinação. Dentro da estrutura perversa, qual que é o objetivo do perverso? É chocar o outro, né? Ele tem as suas próprias leis e é neste lugar que se encaixa aí o perfil psicopata. Então, diferenciando, basicamente é isso, né? Então, o psicótico, ele cinde com a realidade e o psicopata, ele tem muita noção da realidade, né? É que ele tem lei própria, ele é regido pelas suas próprias leis, pelo princípio do prazer, que a gente chama. E não né? é porque ele tem isso, né, muita consciência, que significa, eu tenho consciência, é um ato que eu faço de forma pensada, racionalizada ou lógica. Eu só faço. Da mesma forma que a gente se apaixona e vai se relacionando da maneira que a gente sabe comportamentalmente, ele também faz isso. Só que sem culpa, sem empatia, sem enxergar o outro dentro da relação, né? E por isso que eu entendo que ele tá nessa estrutura perversa. Sim. Totalmente. Porque ele por isso que ele não fica na terapia. Prazer, é o princípio do próprio prazer, né? O prazer é dele. Como ele não tem empatia, ele acha que ele não tá lesando o outro. De alguma maneira, ele só quer o prazer próprio, né? Por isso que eles não ficam em terapia. Eu lembro que quando eu estudava, eu sempre falava assim, o perverso, ele vai pra terapia, ele vai pra chocar você enquanto profissional. Depois ele vai embora. Né? Sim. Então, eu entendo dessa forma e acho que faz total sentido. E se você não se choca como profissional, também não serve. Não serve. Porque, tipo, é meio que eu falo que é meio um teatro, né? Eles vivem um teatro ali o tempo inteiro. Então, eu vou pra chocar o profissional. O profissional não ficou chocado, pra mim não serve. Não é isso que eu quero. Eles querem aplauso, plateia. Plateia. Não quer mais nada. É isso aí. Sim. E acho que tem a série, né? Acho que a gente pode trazer das séries, Pode, né? eu acho que é legal. Que dá pra se identificar bem, né? Eu acho que assim, e também uma dúvida que o pessoal fala se tem uma diferença entre psicopata e sociopata. No caso do DSM, que a gente já falou, não, tá dentro da mesma linha, né? tá dentro do mesmo, como se fosse um quadro. Um quadro, né? Eles são diferentes porque o sociopata, ele se relaciona de forma diferente, né? Então, assim, hoje eles se enquadram dentro da personalidade antissocial porque entende isso. Falta de culpa, falta de empatia, de contato com o outro, mas tem as suas diferenças ali. Aí, por que isso é importante? É importante pra gente para diagnóstico e aí para psiquiatra para medicação e tratamento. Mas dentro do que a gente está explicando aqui, eles se enquadram ali na mesma caixa, né? Para ficar mais fácil. Porque se você se relaciona com um ou com outro, não é um relacionamento saudável. Não é uma pessoa que vai te ver dentro da relação. Então, para que evoluir nisso, né? Exatamente. E o pessoal também pergunta muito, né? O que faz uma pessoa ser psicopata? Então, assim, nas literaturas eles dão 3 possibilidades. Nunca se fecha o porquê mesmo real, mas você tem 3 possibilidades. Nasceu assim, o ambiente fez com que ele se tornasse assim, ou ele já tinha predisposição, né, a ser mais violento, enfim, alguma coisa, e aconteceu um trauma ou algo naquele ambiente que acelerou esse processo e até piorou, né? Sim. Hiper algo ali, né? Eu acho que é importante, tipo, dentro da psicologia a gente sempre fala, depende. Por quê? Porque ainda, assim, é uma ciência nova, né? Então é uma ciência aí que vem estudando muito, então a gente precisa conhecer como nós trouxemos. Tem poucos, né? Então nos Estados Unidos é onde tem mais estudos sobre isso, porque é onde estuda mais a parte comportamental. Mas mesmo assim, né, tem poucos números, porque você não consegue fazer, olha, que grupo de ansiosos, você consegue juntar 10, 50, 100 ansiosos. Grupo de psicopatas, quem vai lá se cadastrar? Eu sou psicopata, mas olha, gente... Iria até a gravidez de Taubaté, de repente, por uma questão de A primeira, a primeira, porém, assim, com a patologia em si, creio que não. Então, por isso que dificulta. Né, ali o acesso. Mas o que a gente traz, né, dentro, e aí acho que é em todas as abordagens, o ser humano ele é biopsicossocial. Então, o que significa isso? Nós temos fatores biológicos, né, por trás, então, genética, essa questão hereditária que influencia.
O psico, que é essa parte mental, como a Tina trouxe, dos traumas, do que a gente vivenciou, que cada pessoa, mesmo dentro de uma família, cada um vai vivenciar a sua maneira. Sim. Eu brinco que até gêmeos univitelinos ali, né, Sim. cresceram juntos, dividiram o mesmo útero, eles vão ter suas diferenças, né, vão lidar com os traumas de uma maneira diferente, e a parte social, que é o ambiente. Então, cada abordagem vai trazer esses termos, às vezes, de uma maneira diferente, mas é um ser biopsicossocial, que aí as suas relações, elas interferem na forma que vai agir. Então, a única certeza que a gente tem é que uma dessas influenciou para ter a patologia. Sim. Eu acho bacana porque, assim, aqui a gente tem uns pontinhos do perfil do psicopata, são vários, gente, não é uma coisinha ou outra. Então, eu acho que é legal, uma sugestão, né? De repente, a gente falar um pouquinho das séries aqui e começar a encaixar alguns desses, Sim. né? Desse perfil aí nesses personagens, que eu acho que fica mais legal, né? Ai, gente, então a gente pode começar por Ted, né? Eu sou apaixonada. Gente, o Ted... Facilmente a gente se apaixona por ele. Gente, primeiro, ele é lindo, ele é fofo, ele é fofo. Não, Ursinho Ted. Ted, né? É o Ursinho Ted, olha o nome. E assim, ele buscava universitárias, ele tinha um perfil modus operandi. O Ted, sim, é um serial killer, a gente, né? Que pra Ted quem não Bundy, conhece, né? gente, Ted, o livro é sensacional, o documentário, a série, A série, enfim. né? Sim. Aquelas- Filme, né? Tem o Escrevi filme. tem um filme, escrevi uma carta. Não é nesse Você escreveu nível. carta pra ele, Karina? Não existia, era Inclusive, a advogada se apaixona, não é? É a advogada, não é? Não, ele Ele manipula o advogado, ele manipula a polícia. Ele é sedutor. Gente, Então, por quem que não eu... cai, né? Quem não cai? Ted constituiu família, assim como vários Constituiu outros, né? família. Então, assim, tinha o Maníaco da Seda, aqui dos anos 80 aqui no Brasil. O Maníaco do Parque foi o que mais recebeu cartas. Enfim, a gente pode citar vários. Mas o Ted, especificamente, ele tinha aquele perfil de trabalhador. Uma das coisas que é importante normalmente, assim, né, dentro disso, eles constituem uma carreira, mas não é uma carreira que o cara tem um horário pra entrar e pra sair só, né? Nesse caso específico desse serial killer, precisa ser um caixeiro viajante, né, da área, aquela época que é anos 70 era muito comum. Então, hoje em dia, área comercial, uma área que permita... Área comercial, não, gente. Área comercial, não, gente. Olha, tá Olha, gente, Desculpa, eu pessoal tô... do comercial. Olha, desculpa, não tô galera, né? Mas flexibilidade, Sabe, alguém Mas tem piloto. isso também, porque tem uma das características, vou encaixar aí, eles odeiam tédio e odeiam rotina. E eu dei rotina, mas também precisa favorecer. Sim. Precisa de adrenalina. Como que eu vou favorecer isso? Gente, acho que a gente pode pesquisar depois. Deve ter uma questão, né? O hipotálamo é onde a gente tem ali questão do amor e tal. E aí tem uma questão de adrenalina quando você começa a flertar. E essa coisa da rotina não cabe pra eles. Então, claro que não ter uma rotina é muito viável. Até porque pra facilita a ação dele, né? o modus criminosa, operandi, né? que a O modus gente operandi, chama. exatamente. Ali pra seduzir, pra conquistar. Hoje em dia, eles estão onde? Dentro dos aplicativos. Então, aquela coisa, né, de seduzir, de mandar... Caçada. A caçada. E a caçada se torna mais fácil. Porque antes o Ted tinha que ir lá com o carrinho dele que parava toda hora na universidade, achar uma vítima que estava mais exposta. Agora E ele fingia que estava machucado, não sei se era no braço ou na perna, no né? braço. Aquelas não que eu sei, Ele já super pedir falando, pra braço, ajudar braço. a colocar as coisas no carro, né? E aí Sim. ele Empurrar, né? empurrava empurrar. no famoso, era um Fusca que ele tinha. E assim, gente, Fusca ele famoso. começou a fazer isso, mas ele conseguia facilmente seduzir as outras. Depois que o Ted foi preso, né? Teve uma vez que teve audiência, ele pediu pra fazer uma ligação e deixar as janelas abertas. Ele simplesmente pulou e E ele comenta, né? Eu olhei, tava um dia tão lindo. Eu queria a liberdade. E depois disso ele fez mais uma vítima e tal. Então era meio que isso, assim. Assim como tem um médico, tem na Netflix também, um caso de um médico que não levantava qualquer suspeita, que ele pegava massagistas também, ia até a casa. Também, mesmo perfil. E a noiva dele, à época, falava, não, impossível, como isso? Né? Foi contra todo mundo. Até ter consciência, assim. Ela ficou super depressiva, tentou suicídio. Pra ver o quanto a pessoa manipula, né? É porque ele O geralmente quanto tem uma ajuda. vida dupla também, né? Ele é um cidadão sociável, né? Tem uma vida socialmente aceitável, geralmente, né? E o pior que essa mulher, depois, né, nesses casos específicos, a gente tá falando de uma coisa muito maior, que o cara é um serial killer e aí vem à tona, vem na mídia. E aí as mulheres ficam muito mal e são julgadas. Mas há casos que não vêm, a maioria não vem.
E aí a família, os amigos falam, mas como você se permitiu a dar dinheiro, a aceitar uma outra pessoa, né? Então eu fico 10 anos, 15 anos dentro de um relacionamento, sabendo que essa pessoa se relaciona com várias outras e me usa financeiramente ou afetivamente ali, e tá tudo certo. E tem a questão da família que às vezes também não deixa você sair do relacionamento, né? Porque não, um cara tão maravilhoso, tão Perfeito. bonzinho, perfeito, trabalhador. Ah, mas ele tá matando todo mundo. Não, mas não é impossível. Imagina, ele não jamais faria uma ele coisa está me dessa. matando, É. né? Eu acho que é esse o ponto, assim, ele está me matando porque a mulher muitas vezes deixa de se cuidar, deixa de se olhar, e aí ele começa a apontar também. Ah, porque você deixou de fazer o cabelo, a unha, deixou de se cuidar, eu faço isso porque você não é mais a mesma, porque você não quer mais ter relação sexual, porque você engordou, qualquer motivo, e essa pessoa vai se afundando ali. E muitas vezes não consegue nem buscar ajuda. E quando busca também, aí é outro problema, se manter. Porque se ela não consegue desvincular, e assim, a gente já escuta em casos normais, assim, né? Que aí você começou a terapia, você ficou muito egoísta. Quero que você pare a terapia porque você não é mais a mesma. Tá te fazendo mal. Tá te fazendo mal. Mas A você pessoa sabe lá que tem voando. não sei se você... Ai, gente, quase que eu falei assim. Desculpa. Há muitos anos atrás, muito antes de estudar psicologia, né, e psicanálise, eu lembro que eu tive um colega de trabalho que ele falou pra gente assim, que ele detestava psicólogos. Aí eu falei, nossa, né, por que você odeia psicólogos? Porque o meu amigo se separou da mulher dele por causa da psicóloga. Porque a psicóloga influenciou a mulher dele Falou, né? a se separar. Entendeu? Meu amigo ficou muito mal. Justo o amigo dele que era um alecrim Um dourado. alecrim dourado. É muito chá de boldo querendo ser alecrim dourado nessa vida. E é isso, muito assim, chocante, gente. né? Na verdade, isso que eu brinco, às vezes eu falo, eu não decido mal levar minha vida, né? Então eu também vou pra terapia e faço algumas coisas. E a questão não é essa, a gente traz pra análise, traz pro campo racional, a pessoa vai fazer escolhas. E não tem. Se venderem um método mágico, fuja, porque não existe. Você pode, e de novo, você atende várias pessoas dentro ali, né, do mesmo perfil, e quando você vai ver, vai ter direcionamento diferente. Sim. Então, por isso que cada indivíduo é muito único, né? Então, a gente não separa ninguém, nem junta ninguém. A pessoa, ela decide. Exatamente. A decisão é da Exatamente. pessoa, é do Sempre. indivíduo. Livre-arbítrio, sempre. Exatamente. E a gente lembra também, né? A gente falou na semana passada sobre o Lobo Atrás da Porta, até o próprio golpista do Tinder, né? Também era um outro perfil Era. totalmente psicopata. Exato, assim, De eu manipulação. particularmente, quando eu via, totalmente perverso, né, no sentido de não pensar no outro, psicopata total, porque ele tinha tudo isso, ele fazia uma coisa manipulada, ele usava e ele não ligava, e assim, ele chorava, né, e eu te Quando amo. ele fazia o drama quando era necessário. E né? ele, se você, né, E ele notar envolvia com outras os amigos pessoas, também, né? era Porque todo teve mundo. aquela mulher que apareceu com a criança, parece que até foi casada com ele e trabalhava, tipo, como se ele recrutasse pessoas para dar o golpe junto com ele. E tá tudo certo, Tudo assim, bem, né? tudo bem. Altamente Né? Isso manipulador. caracteriza muito, né? Essa coisa do psicopata usar outras pessoas e remorso algum. Fazer uma rede. E essas pessoas não sentem isso, né? E aí tem um outro caso que a gente nem colocou pra falar, não sei se todos vocês tiveram conhecimento, mas eu lembrei dessa parte de manipulação dos Kleins, né? Do herdeiro das Casas Bahia aí. Olha a outra que quer ser processada do nada. Gente, Daquela tem? loja, Olha, daquela Aquela Nossa. loja que tem um... O carnezinho carnezinho. e tal. Mas é que agora tem vários, tem carnezinho. quer pagar quanto? Não quero falar, mas a gente tá na Copa, quer pagar quanto? Mas assim, a gente saiu na televisão, pode falar, né? Do Pode, comentário. já tá no É igual o ar, Cici. O Cici também agora está. Cici tá no Se você comentário. tá dando comentário, a gente pode falar. E ele tinha uma máfia pra recrutar, né? Assim, ali eles usam o termo de escravos sexuais, porque eram meninas jovens que estavam lá em situação de vulnerabilidade financeira, entre outras coisas, então iam pra festas, ganhavam coisas. E depois o método que ele tinha, porque imagina, né? Você de uma família, mesmo que muito humilde, tudo, a família não ia aceitar. Muitas meninas do sul, que é uma educação super tradicional, rígida, né? E aí ele falava assim, mas agora você veio, tem fotos suas, tem algumas coisas. O que a sua família vai saber? Aquelas que falavam, não, tudo bem, minha família vai me apoiar e vai bancar isso. Ele falava, tá bom. Aí a pessoa ia pra casa e depois ficava rondando ali, seguranças, ameaçando a vida da família, né? Então a gente vai sequestrar, vai fazer. E aí a mulher que aliciava tudo isso, ela tinha passado por tudo isso com 14, 15 anos. Então assim, nossa, mas se ela passou por tudo isso, ela não via como errado.
Ela via que a vida dela foi transformada. E ela era apaixonada por ele. Ela fala, a minha vida foi isso aqui. Então, por 30, 40 anos, ela se dedicou àquilo. Então, ela não via, pra você ver como tem uma codependência ali, né? Sim. Sim, porque tem, inclusive você falou dessa questão da seita, a gente recentemente, quem viu, acho que tá no HBO, The Vote também. O voto, né? Que é o voto, né? Onde conta também, né, o caso do Keith Raniere, que é, todo mundo vai lembrar, né, quando eu falar dos personagens. Tinha até uma atriz famosa, né, que é a Alison Mack. Alison Mack, que fazia o papel da Chloe de Smallville. Pra quem é dessa época, gente, eu denunciei a idade aqui, que eu assisti Eu não Smallville. conheço. Não sei. Não sei, sou da Pois é. Malhação. Ela era uma das recrutadoras. E o Keith Raniere, ele era um líder. Ele criou ali uma associação que ele dizia que ia treinar as pessoas, transformar. Como uma empresa né, mesmo, como uma empresa né? mesmo de treinamento, de liderança, de desenvolvimento. E aí, com o passar do tempo, ele criou um grupo, né, específico, aonde, no caso, a Alison Mack recrutava mulheres para fazer parte desse grupo, no qual, onde as pessoas eram marcadas com as iniciais do Keith e da Alison Mack, e ele tinha ali todo um... Que nem gado. marcado pouco igual gado. gado. E aí as É. pessoas ali, que eles Nem tiravam pouco. fotos, pegavam várias informações da vida dessa pessoa, e aí no momento em que ele queria ter relações com essas mulheres, ele simplesmente ia lá, tinha relação com essas mulheres, e caso elas quisessem sair, elas eram ameaçadas de ser colocadas, enfim, denunciadas, expostas às fotos, às questões familiares. Eles sempre tomar pediam tomar, um segredo que ficava falar. guardado para que você pudesse entrar nessa seita que era dentro dessa empresa dele, que era uma seita que chamava DOS, e que daí você deixava garantias, né? Que Era muito essa garantias, sua lembrei história, o nome, é isso mesmo. a garantia, né, Thaís? E aí elas eram marcadas, enfim, se saísse, eles começavam a ameaçar. E o mais engraçado disso tudo é que as técnicas dele, no começo, faziam efeito. Lógico, ele é um dos caras que tá no Guinness como um dos QIs mais altos do mundo. E é aquilo que a gente falfalou no começo, Que não é confirma aquela isso, pessoa, né? Ele que não tem inteligência. ele usava conhecimentos do PNL, né? Porque muitas terapeutas usam PNL, essa parte comportamental ele usava. Então, assim, ele tinha muito conhecimento também da psicologia e ele usava realmente técnicas, só que ele usava essas técnicas para manipular. E se dava muito bem. E com acho isso, que é né? importante dizer que, assim, ter conhecimento de psicologia não significa ser psicólogo, não que não possa ter profissionais dessa área, assim como todas as áreas. Sim. Mas são pessoas que gostam de estudar justamente para isso, para ter um viés. Assim como, né, estudam marketing para ter isso, né? A PNL, para quem não sabe, é programação neurolinguística, então é realmente Medicina mesmo, né? estudam medicina. No caso que eu citei anteriormente, o documentário, tinha 2 médicos que trabalhavam lá porque ele tinha uma IST, né, uma doença transmissível ali sexualmente, e ele realmente passava para as meninas e ele já tinha ali uma equipe de infecto e gineco que faziam ali o tratamento. Então, para ver como ele envolvia outras pessoas. E será que essas pessoas eram só pelo dinheiro? Porque, assim, você corre o risco de perder ali o seu CRM que você estudou 10 anos até mais para ter. Então, você corre riscos ali e você assumia aquilo por uma manipulação, né? E você vê como a questão não é dinheiro, porque no caso, por exemplo, do Keith, ele só recrutava pessoas que eram de alto nível social, que Sim. podiam de alguma maneira beneficiar ele financeiramente, pessoas famosas que estavam envolvidas ali. E até hoje, agora saiu a segunda temporada na HBO, ele já tá preso, enfim, eu não sei que ano Ele que foi ele foi preso em preso 2019. 2019, um monte de gente lá na porta, né, várias mulheres que simplesmente Defendendo. falam que foi injusto. E ele manipula de um jeito que quando o império começou a cair, ele fala, as pessoas estão querendo destruir a nossa comunidade, dizendo que isso aqui é uma seita. E ele já antecipadamente, né, falava para as pessoas que isso ia sair na mídia, mas que eles não podiam perder ali, né, enquanto força, enquanto comunidade. E ele chegava a um nível de manipulação, e tem uma parte não é eu dando spoiler do seriado, né? Mas uma parte que Gosta pouco também. Imagina. Tem uma parte enfim, do documentário, né? Nem seriado, que ele fala na cara das pessoas, eu sou um psicopata. Ele conta a própria história. Tipo uma revista em quadrinhos. Uma revista em quadrinho que um dos produtores começa a escrever e ele conta a história dele. Que ele era um cientista psicopata.
ele fala, e aí depois que é um dos poucos, né, que consegue, dos poucos não, né, um dos que sai da seita, enfim, que sai ali daquela manipulação, consegue sair, que era um produtor, e que olha e fala, nossa, mas ele tá falando dele aqui o tempo todo, e ele falava na cara das pessoas. Mas é isso, né? Eu não ter medo, eu não tenho empatia, eu não tenho medo, nada. Porque se for pensar em todos eles, não foi nada da NASA, assim. Olha, então eu fiz, né? Tipo, o TED, por exemplo, que a gente citou. Eu fiz super escondido, não fiz naquelas cidades, arrumei um álibi, não sei o quê, maníaco do parque. Não, gente, não foi nada assim. Você falando da delegacia, né, que ele estava preso e aí as pessoas lá, eu fiquei inconformada. O Maníaco do Parque foi um dos que mais recebeu cartas, né, gente querendo amor. casar, de amor. E um serial killer, né? Não é e nem assim, ele casou, né? Casou. Casou e tudo. E ele recebeu várias, e assim, com eu te amo, com não sei o quê. E você fala, gente, primeiro, assim, não é o padrão, né, de beleza, chamativo e tal. Não tinha também aquela coisa, assim, que ia poder prover algo, né? Então a pessoa está lá numa instituição carcerária e tal. E as pessoas indo atrás. Então você pensa, o que move isso, né? O que move a mulher a fazer isso? E até acho que melhorou a autoestima dele, porque ele trouxe que fazia ali, falava que ia tirar umas fotos e acabava acontecendo. Ele tinha essa necessidade, mas ele nunca saiu, trocou de parque. Né? Nunca foi para outros parques. Ele andava de patins ali o tempo todo e dava aula ali. Então, assim, ele se sentia muito seguro. Sim. Eles se sentem muito seguros em continuar daquela forma. Eu acho que e as pessoas no senso comum, elas acreditam assim, precisa prender, essa pessoa precisa ficar presa. Mas não entende, né, que essa pessoa, assim, tudo bem se ela for presa, ela não tem, assim, esse grande pavor de ser presa. Até porque ela nem acredita que ela vai ser pega, né? Ela sempre acredita que tá tudo certo, né? Na verdade, eles não se arrependem. Não né? se Eles arrependem. reincidem o erro. Então assim, mas vai passar 20 anos na prisão. Ok, eles vão ser. E são os de bons comportamentos. É o caso do Dahmer, né? Que agora tá. O Dahmer. A Stoff também é bom comportamento. Bom comportamento total. É que o Dahmer, coitado. E que coitado é ótimo, né? Coitado Do Dahmer. Não, gente, não é coitado. Mataram o Dahmer, mas não, mas ele tinha bom comportamento também. Ele tava Tinha. na limpeza, ele tinha acesso, as pessoas gostavam. Sim. Porque é isso, É é o sedutor. perfil, né? A Richthofen que você citou também, né? Tem lá, e aí pode se relacionar, casou com uma outra mulher e manipulou, que a gente até fez live a respeito. Foi. Manipulou e fez acontecer. Então é isso, assim. Vou continuar me favorecendo, entendeu? Vou estudar para me favorecer e é mais ou menos nessa linha. Sim. E continua indo tudo. E tem normal. outros, né? Pra eles a vida segue independente do que aconteceu. Aí a pergunta, tem tratamento? Que é o que a gente mais escuta. Tem cura? Tem tratamento? cura. É normal? Gente, Então, tem o Yu também. Esqueci de Yu, falar dele. Isso tem que falar depois. Porque Yu entra até. Eu acho que ela entra numa série que traz meio fantasiada. Assim. Não, assim, ela é estereotipada, Ela mas tem dá aquela bastante coisa do perfil. perigo que a Karina falou muito das mídias sociais, porque ele seguia ela, Sim. era Instagram, era não sei o Tudo. quê, tudo. E pesquisava Ele olhava, tudo, ele que a sabia primeira tudo da vida temporada, dela. Se não me engano, ele É. pesquisava tudo. E é isso, assim. Então eu sei, né? Por exemplo, que você gosta de ir em tal restaurante, tal comida, porque você postou estilo de música pelo lugar que você Tanto que ele frequenta de conseguiu balada. descobrir o endereço dela, porque acho que uma foto, alguma coisa que ela tava, saiu o Sim. endereço, ele conseguiu saber onde É ele um super tava, stalker né? que ele vai fazendo algumas coisas ali pra prender a vítima, né? Quase uma teia de aranha ali. E eu que vou ele vai dizer uma coisa, a manipulando. gente fala que é super fantasioso, mas não tá longe de acontecer, Não. gente. É. Acho que as últimas temporadas As eu achei últimas que se sim, perdeu, mas a primeira, né? essa coisa da rede Sim. social da mídia, É a Não, tudo melhor. é se sabe verdade. sobre você olhando a sua rede social, porque as pessoas colocam lá escancarado. Né? E mesmo quando não coloca, quando você é mais preservado. Mas, por exemplo, hoje em dia, e principalmente decorrente da pandemia, começaram-se a utilizar muito mais a questão aí dos aplicativos de relacionamento. E tem pra tudo, né? Recentemente criaram um aplicativo que aí no no próximo podcast a gente pode até falar que vai entrar em racismo. Criaram especificamente para pessoas pretas e, né, pensando nisso. Então tem para o público LGBTQIA+. Tem aqui um que parece que é ali o LinkedIn junto com o aplicativo de relacionamento, enfim, tem de tudo. E aí as pessoas elas vão se acessando ali e elas vão compartilhar outras redes sociais para criar esse vínculo. É natural, você quer se vincular com outro, você vai conversando. E aí tem isso. E dentro desses aplicativos, o que eu escutei de relatos, e até tem um caso no consultório, é o quê?
ofertar alguma coisa, então fala assim, você quer sair comigo, tal, te pago tanto, não sei o quê. E aí tem mulheres, não, sairia com você de graça, outras que aceitam. E isso é utilizado para manipular depois. Né? Então, a garota de programa, ou aceitou sair, a vergonha, os nudes, entre outras coisas, assim. Exato. Então, isso é bem complicado. Acho que a gente poderia falar o dia inteiro sobre isso, porque tem muita coisa, tem muita Muito. coisa, mas acho que é legal Muitas agora, de temáticas. repente, a gente falar sobre um pouco como se defender desse perfil, né? Acho que é importante. Então, assim, deixa eu já pôr o óculos, que senão eu não enxergo, né? A idade pesa. Aí vem uma pergunta também, tá? Depois que a gente falou toda essa parte dos malvados aí, mas por que algumas mulheres se sentem atraídas por eles, né? Ou gostam, enfim. Por que acontece isso se eles são tão maus, né? Aí, assim, que à primeira vista, como a gente falou, eles acobertam muito a personalidade deles. E eles não são maus, de fato, né? Se for pensar, a gente não atrela muito a questão de fato, assim, né? A questão psicológica, porque ele não vai ali te agredindo inicialmente, né? A gente acabou de falar do Yu. O Yu, por exemplo, ele não era tão atraente pro perfil da primeira mulher que ele se relaciona, que ela né, gostava de um corpo mais atlético, mais alto, não sei o quê. Mas ele é super prestativo, solícito, né? Bonzinho, e te leva aqui, te conquista. Como essa pessoa vai ser ruim? Como E ela não vai se estava ali envolver? precisando do carinho, estava vulnerável, né? Sim. E, enfim, ele achou a brecha. E sempre vai ter uma brecha. Não Vai. adianta, por mais empoderada, por mais fortalecida que esteja, eles conseguem encontrar uma brecha. Seja esses dias eu e a Ju estava brincando que surgiu um meme lá. A melhor coisa que eu fiz na vida foi roubar o seu cachorro pra você anunciar cartazes na rua com o seu telefone, eu pegar o seu número, mandar mensagem, falar que encontrei o seu cachorro e sair como herói. Aí todo mundo, ai que lindo, queria um amor A desse. gente falou, eu tô com medo. Queria atender. Então, e todo mundo romantizando isso. Olha que lindo, queria um amor desse. Eu mandei pra algumas amigas e falou, que perfeito. Você fala, gente, que mundo. Oi. Ou seja, pegou o cachorro. De repente, essa mulher tá ótima. Rouba o cachorro da Thaís pra você. Misericórdia. Se roubarem minha cachorra, nossa senhora, ele morre, entendeu? Aí quem vai ser a psicopata? Serei eu a psicopata. Mas é nesse nível. Então, ele vai encontrar um ponto que seja sua avó doente, sabe? Que seja uma questão de trabalho, igual a gente falou a semana passada. A pessoa, ela já tinha recursos e tal, mas ela foi validada. Olha, monta seu restaurante, faça alguma coisa. Então, ele vai encontrar uma brecha pra poder manipular, pra poder fazer algo. Não, assim. e outra Eles têm um radar, né, que a gente estava falando. Eles têm um Eles radar têm um para determinado radar, perfil. Que eles escolhem, né, também. Determinado Quando a perfil gente de fala mulher. das vítimas perfeitas, né? Que tá aqui, que eles falam que são as mulheres manipuláveis, que a gente já falou, né? Que ficam mais fáceis de cair na garra. Mulheres isoladas, porque daí tem uma falta de proteção mesmo, uma rede de proteção, uma amiga pra falar, olha, tá meio estranho isso aí, né? Carentes afetivamente, que é até o caso aí que a gente falou no Yu, né? Que ele pegou nisso bastante. E tem também impulsivas e intensas. Por que o impulsivas e intensas, né? Porque elas sentem muito, ele sente pouco. Mas eles também são impulsivos. E é o casamento perfeito, né? Acho que a gente tem aqui falando do Border, que tem isso, né? A mulher com transtornos de personalidade Border, ela tem, né? Essa impulsividade, que é mais comumente em mulheres, né? Não que não tem homens, mas tem essa impulsividade, tem esse lado aí mais afetivo aflorado. Então, eu estou à margem dele, então eu amo muito. Ah, mas aí ela também não manipula pra caramba. Só que ele consegue ali, né? Porque aí entra a combinação perfeita, que dentro da psicanálise a Thaís pode trazer mais a fundo, neurótico com perverso ali. Sim. Total, Quando gente. a gente vê alguns casais assim que cometeram crimes juntos, né? Você vê uma união que se fala assim, casais tóxicos. A Suzane é um com um namorado. Depois você vê o caso da Daniela Pérez também, que foi o casal. Então você começa a ver relações tóxicas aí de pessoas que se retroalimentam ali, né? Sim. Esse da Daniela Pérez é assim, né? Chega a ser chocante da gente ver o quanto que eles se manipulavam, né, o casal, mas o quanto um precisava do outro, né, o quanto tem uma questão ali muito... Mas E quando que um fique deles claro... sai dessa relação, né, que um deles começa a acusar o outro, você vê que a relação é rompida ali, né, acaba, o pacto ali acaba. O pacto acaba. Mas o precisar do outro, que fique claro, não é um precisar igual a gente afetivo. Tem uma relação afetiva Não. saudável. Não. Eu quero esse outro na minha vida porque agrega. Não, eu preciso desse outro para alguns pontos, para minha carreira, para crescer financeiramente,
necessariamente para Na qualquer verdade, coisa se a gente pontual. pensar de modo geral, o que o psicopata quer? Ele quer tirar vantagem de alguma maneira. Ele precisa tirar algo de... Não tirar algo de você, ele precisa de algo que beneficie ele. Acho que esse é um ponto importante, né? Sim. Crucial. Que não necessariamente vai ser algo concreto, né? Não ele pode concreto. tirar a validação ali, o status que você permite que ele tenha. Exato. Por Porque você exemplo, valida ele, ou porque você, de repente, venera ele, de alguma maneira, Ele tem uma precisa devoção. disso, né? Ele precisa de pessoas Ele ali, tem uma né? dominância sobre E você, nesse de alguma livro maneira. que a gente citou aqui, né, das mulheres que amam psicopatas, eles falam num ponto, pela pesquisa que eles fizeram com 75 mulheres e também com psicopatas, e um deles fala que eles têm um sexto radar, um sexto sentido, que é o sexto radar, que ele usa o nome, né, para detectar solidão. O cara fala, solidão, perda, pesar, opressão, vulnerabilidade emocional, percepção de abandono emocional dela por outra pessoa. Então ele fala que ele chega num ambiente, ele começa a notar algo no olhar e na forma que o corpo dela se apresenta. E aí ele aborda e tira a dúvida, começando com pequenos questionamentos, até que a pessoa vai se abrindo e aí pronto. Sim. Ele vê se a vítima certa ou não. Entra no que a gente falou, né? Que é a pessoa que vai observar, né? Vai conhecer de psicologia, medicina, PNL, entre outras coisas, pra quê? Pra fazer isso. E ela tem todos os assuntos, né? Por isso que ela é sociável, né? Qualquer lugar ela consegue ser a pessoa agradável, né? E uma coisa Conhecimento. importante, né? Que a gente estava discutindo eu e a Tina no carro, a gente estava questionando por que eles gostam, às vezes, de mulheres extrovertidas. A gente achava que era o contrário, né? Por quê? Porque a mulher extrovertida ela é mais falante, então ele consegue captar mais informação sobre vem você. mais fácil. Olha que Mas, loucura. gente, estamos ferrados. Mas assim, se você for Essa pensar... história de minha vida é um livro aberto, mas assim, é melhor olha, mas eu, por exemplo, sou extremamente extrovertida, mas sou super fechada pra contar algumas coisas. Tem poucas pessoas, mas eles conseguem soltar os gatilhos, que aí você olha e fala, por que eu falei isso pra fulano? Exato. Porque tem uma diferença, né, Karina, de assim, que a gente tá comentando, de quem seriam as vítimas ideais, que é essa aqui que tá mais vulnerável, né, que tem o lado de quem eles vão atrás, porque eles acham que vai ter mais facilidade, uma pessoa que de repente é mais isolada, não tem tanta gente de olho nela. Mas, por outro lado, que é o que eu fiquei bege na hora que a gente tava fazendo a pesquisa, passei pra vocês e falei, gente do céu, eu devo ter saído com psicopata. Isso aí. A gente dá risada de nervoso. A gente ria de nervoso. Eu falei, eu tô rindo de nervoso aqui. Por quê? Porque tem o perfil de mulheres que se sentem atraídas por um perfil psicopata. Sem saber, né? O padrão. A gente não pode fugir disso, assim. Não, e eu acho assim, eu vou fazer essa listinha aqui pra chocar. Porque o pessoal tem que ficar chocado que nem eu fiquei. Pode ser? Pode. Ó, que nem a gente falou, mulheres extrovertidas, mulheres que buscam emoções, mulheres que não gostam de tédio e rotina, mulheres de personalidade forte, socialmente expansivas, que a gente já falou aqui também, mulheres em papel de liderança, competitivas, aí o competitivas, porque aí que tem uma explicação ótima para isso, porque elas buscam homens dominantes. Então, elas veem, assim, a personalidade, o psicopata, ele se mostra forte, ele se mostra dono de que sabe tudo, Macho que tá alfa. no controle, o macho alfa, né? Então, elas querem um homem para elas estarem conversando e vivendo no mesmo nível. Então, elas buscam isso. Mulheres com alto grau de instrução, graduação, pós-graduação, MBA, que é a maioria das vítimas da pesquisa, né? Mulheres com alta empatia, porque falta neles, sobra nelas. Então, eles sabem fingir uma emoção. Eles podem não sentir, mas eles sabem muito bem fingir. Então, a mulher que é muito empata, que a gente fala hoje, né, que tem essa empatia, ela também vai suprir o que falta nele. E para eles é um prato cheio, né? A necessidade de cuidar, né? Porque não é nem só suprir isso dele, porque ele não tem. Ele não tem. Na verdade, ela vai ter a necessidade de ficar nessa relação, porque ele tá também. ali. Tá E mal com ele, alguma narcisista, adora quem está com dó,
cuida, né? Quem acalenta e assim vai. Mulheres que não agem por impulso, aí eu, como assim não? Tem as impulsivas, mas também as que não agem por impulso. Aí tem um outro perigo, porque a impulsiva, eles estão afim porque eles também são impulsivos e começam a fazer até coisas perigosas, né? Que nem no caso, por exemplo, border, né? Que também são vítimas deles ou que também apresentam casais, né? Com psicopatas. Que retroalimenta, né? Mas no lado contrário, as pessoas que não são muito impulsivas, para eles, acaba sendo uma vítima que pensa mais antes de terminar o relacionamento com eles. Ela vai planejar melhor terminar de uma forma que eles não saiam também lesados, né? Então, para eles também é um ganho, né? Mulheres que investem em relacionamentos e criam apegos, né? Apaixonadas mesmo. E isso para eles também é ótimo, né? Porque elas se envolvem, se apaixonam, ficam cegas e não veem o que ele é de fato. Então, aquilo que parece os pequenos defeitinhos que elas deixam passar, com o tempo, vão se tornando comportamentos abusivos de fato, né? O que antes ela achava que era defeitinho só. Sim. E até a maioria dessa pesquisa, acho que 90% eles colocaram, tiveram danos financeiros. Saíram, resumidamente, uma mão na frente e outra atrás. Acaba né? tendo um todo, né? E quando a gente vê aqui, por exemplo, mulheres mais tolerantes ou altamente confiantes. Gente, resumindo, todo mundo é passivo. É tudo, sei lá, todo mundo pode se ferrar de verde e amarelo. E aí eu fico pensando assim, porque pode ser tolerante ou muito impulsiva. Pouco impulsiva, muito extrovertida, pouco extrovertida. Gente, todo mundo. Todo mundo é alvo. Como que eu faço para não ser um alvo fácil? Acho que aí entra um papel de autoconhecimento. Porque quando eu tenho, não é que eu não vou me envolver, gente. Não é que eu não vou. Mas você percebe os sinais mais rápido, mais rápidos. fácil. Então, se eu já passei, eu consigo sinalizar. Como prevenir? Então, eu vou desconfiar que isso aqui perfeito não existe, entendeu? Já vai Essa saber. ideia de conto de fadas que vai vir um príncipe ali, não preciso. Entendeu? Eu brinco com as minhas clientes, eu falo, gente, tinha lá as princesas, uma encantava os pássaros, a outra conseguia ter 7 anões, né, ali a sua função, a outra tinha cabelo mágico. Você precisa de um príncipe vir depois de tudo isso pra te salvar do nada. Exatamente. Pra andar num cavalinho. E eu sempre brinco, eu falo, gente, todo mundo conta até o momento em que casou com o príncipe. E depois? Por isso que eu falo que aconteceu depois. Shrek é vida. Shrek é vida, por isso, sabe? Shrek. Xinga, xinga de novo, sabe? Rola na lama. Mas isso do conto de fada, né? A gente falou isso no podcast anterior e olha como que isso aparece agora, né? Não tem receita mágica. Nunca vou me relacionar com um cara que é abusivo, com um cara que pode ser um psicopata. Todo mundo tá sujeito. Mas a terapia em dia, autoconhecimento é vida, né? Que a gente sabe. Então, isso te previne porque você vê sinais meio que assim, mais rápido, vamos dizer, né? E mesmo que você veja a longo prazo, você enxerga aquilo. Então, você vai ficar atento ali. O que ele faz, né? Se o discurso é desconexo das ações. Exatamente. Então, eu falo o que eu quero, né? Então, assim, eu quero ficar com você, eu quero te assumir, eu quero levar isso adiante. Mas aí, assim, eu não posto nada, eu não estou com você. Quando acontece alguma coisa, né, perante aos amigos, não sei o que, não, a gente não, né, estava só ficando. Tinha algumas coisas, então, não condiz com que a ação dele, na realidade, não condiz com o que ele diz, o que ele fala. As ações são desconexas totalmente ali do discurso. Não, eu sumi o final de semana porque foi muito conturbada. Tudo bem, mas você não pode mandar uma mensagem? Sabe assim? Aí começa a inventar sem sinal e tal, inventa demais. Né? Então, observar em diferentes relações. Histórias fantásticas também, né? Conhecer de fato ali, né, a Lady Gaga. Família, a Lady Gaga, a família, né, os traços de personalidade, então o que essa pessoa apresenta, como que é, o tipo de relação, então aquela pessoa, não, minha ex era louca, aí você descobre que tem 10 ex-loucas, todas Exato. loucas, eles usam muito isso, você tá louca. Isso é uma coisa que colocaram muito que eles falam, né, eles invertem, né, o negócio pra você. E às vezes não chega em você, mas a ex, eu começo a contar, minha ex era louca, eu só me envolvo com ex-louca. E aí eu tenho o dedo podre, mas você é a mulher perfeita. Você é a salvadora, né? Porque você agora não vai ser ex-louca, né? Agora, assim, ou então eu tenho um relacionamento, mas com você
você vai ser É diferente. diferente. Porque Olha você, que- minha querida, é diferente. Você é a última bolacha do pacote. E não estou dizendo que não possa acontecer. Então, não estou falando que dentro de uma relação, né, que a pessoa sai com uma outra, ela não possa se apaixonar e ser diferente. Claro que pode. Mas a gente está falando de observar o todo. Então, em toda relação, ele teve o padrão de trair ou de ser abusivo e de agir dessa forma, né? De todo mundo ter raiva dele. E aí, na sua vez, ele melhorou. Uhum. Tem que tomar Confia. cuidado com essas questões que a gente tá colocando, né? A gente tá falando aqui, claro, né? A Karina colocou, é claro que a pessoa pode mudar e etc. Mas assim, gente, eu tenho uma coisa pra confessar. Com isso nenhum mudou, não. Sinto muito. Desculpa, Até porque. gente. Então, Até porque quem vem Confissões. parar no nosso consultório normalmente a vítima, e não vou só falar a mulher, porque tem casos também, né, de gays, tem caso também que o homem vem parar, mas normalmente aí, né, a mulher vem parar dentro da terapia por conta disso, e aí vem toda a ferrada, né, financeiramente, emocionalmente, Pois é. né, em vários aspectos da vida, porque é uma relação que acaba, né, com o outro. Eu vi que uma psicóloga postou, até repostei no meu essa semana, falando sobre isso, né? Se alguém acaba, prejudica a tua saúde mental, se você não tem esse bem-estar, não pode ser o amor da tua vida. Ai, eu gostei Verdade. daquela postagem, achei que fala tudo mesmo. Porque não é tem isso, como. assim, como Não tem aquela como. pessoa que te gera ansiedade, te gera angústia, te causa mal, ela pode ser responsável por isso. E não estou falando que, às vezes, dentro de uma relação, né, a gente inicia, as pessoas têm traumas, viveram relacionamentos ruins, quem nunca? Mas você pode construir, você conversa, melhora, tem uma evolução, ok. Agora, se isso persiste, não dá pra levar pra frente, né? Nada mais importante do que você estar bem, porque se você não está bem, você não consegue também ter um relacionamento com o outro. E é por isso que a gente diz, né? A Ju falou, terapia é vida, né? É importante você se conhecer, porque se você se conhece, você sabe quais são as suas vulnerabilidades, também você fica mais difícil de você ser uma presa fácil Sim. para esse tipo de perfil, né? Sim. Até porque você também vai buscando também o que você precisa. Então, eu não preciso de uma pessoa que me manipule, né? Eu também sei o meu valor. Eu não preciso Exato. desse cara, se eu já tenho, por exemplo, um cargo de liderança, eu não preciso desse macho alfa para isso. Preciso para outras coisas. Então, o que ele vai agregar ali, né? Então, eu também não quero ficar bancando um cara, né? No sentido de, muitas vezes, financeiramente, ficar bancando ali. Eu preciso disso. Então, o que a gente está construindo, né? Como É que uma é essa relação de relação? construção, eu acho que essa é a palavra perfeita, Cá. Você começa a buscar pessoas que vão construir, que vão agregar a sua vida, e não alguém que tire de você. Se você se conhece, isso é muito mais difícil de acontecer. E aí você também não tem medo de ficar sozinha, né? Exatamente. Porque a partir do momento que eu não tenho Totalmente. medo de ficar sozinha, eu também não vou aceitar qualquer porcaria, né? Eu brinco que eu não atendo pombo, então eu não vou aceitar qualquer migalha. Os meus clientes eu falo mesmo, falo, E gente, ninguém mesmo aqui é que pombo. você esteja, né, de repente, já esteja num relacionamento abusivo, né, essa ajuda, a terapia, o autoconhecimento te ajuda de uma forma a você criar forças para sair melhor desse relacionamento sem estar tão destroçada, porque né, é o fim de algo. Sim. É né? devastador. É né? devastador, mas é necessário, porque quando a gente está falando em psicopatia, principalmente, a gente vê os errinhos da pessoa, tô num relacionamento abusivo, né? Muitas mulheres que o homem bate, enfim. Elas sempre falam, não, mas eu que fui a culpada, ou não, ele vai melhorar, é porque ele bebeu. Gente... Ele só me bate quando ele bebe. Exato. Quando ele bebe todo dia. Gente, você não está lá para consertar aquela pessoa. E primeiro, ele quer ser consertado? Sim. E ninguém muda E ninguém. ninguém. As nossas atitudes, né? Então, às vezes, vem pra terapia e eu falo, olha, você pode mudar o seu comportamento e isso vai refletir no comportamento do outro. Ou bom ou ruim, vai refletir de alguma maneira. Mas se tornar o que quer, o fulaninho lá não vai ser o que você espera se ele não quiser mudar. Porque não é ele que está em processo terapêutico. E até mesmo quando vem casais, muitas vezes uma das partes não está engajada. Então também não vai funcionar. Né? Essa pessoa precisa de fato querer a mudança genuinamente, né, que a gente traz. Porque aí sim vai ter uma mudança. E aí, como a gente trouxe lá atrás, essa pessoa que tem pouca empatia, né, olha pouco o outro, qual é a capacidade dela de querer mudar? Por que ela vai querer Ela não mudar? quer, ele Não, tá não ótimo tem nada. assim, né? A pessoa tá ótima assim, Sim. dessa forma, né? E aí- informar, né? Sinto Se informar, né? dificilmente muda. E Mude você, né? Mude você, procure terapia Exato. você. Sim, mais até fácil. para não se envolver nisso. Acho que até pra gente finalizar aí, né, Isso. assim, acho que é importante pensar, né, por que eu não busquei antes também uma ajuda? Ou por que eu não vou, né, buscar autoconhecimento? Qual é o meu medo de descobrir algo, né, ali? Então, acho que é importante essa jornada, porque muita gente tem um preconceito ali de descobrir algumas coisas, porque não.
eu consigo namorar, eu consigo me relacionar, mas acho que tem algumas coisas a mais, né? E aí, não sei se você quer trazer, Tina, os pontos que você tinha pensado referente a isso, né? O que a gente pode pensar mais. Que, de repente, se você já descobriu que tem na vida um psicopata ou já teve... Eu vejo que hoje a gente tem a internet pro bem e pro mal, né? Então, se a gente pensar pro bem... Hoje é mais fácil você pesquisar o nome dessa pessoa na internet. Você tá com uma pessoa, você tá achando meio estranho aquilo. Gente, seja um stalker, mas pro seu bem. Né? Puxa a capivara, essa ideia da pessoa, né? Você vai num lugar... e tá com a pessoa, avise. Você tem uma forma mais rápida de avisar as pessoas com quem você tá. Manda localização. Procura saber um pouco mais da história dessa pessoa. E é aquilo que a gente falou. Ver que se o que ele fala realmente tá de acordo com as coisas que ele tá fazendo, que ele tá apresentando. Eu tenho família. Mas essa família nunca apareceu. É de tal lugar. Gente, hoje tem recursos pra gente verificar isso, né? E principalmente, dentro do autoconhecimento, você vê até que ponto precaver não faz mal pra ninguém. Sim. Se você for realmente abrir sua vida pra alguém, ok, tá? A gente não tá falando pra você se fechar, né? Quem é a gente numa terapia pra falar pra pessoa se fechar? Mas cautela não faz mal pra ninguém. Vai aos poucos, né? Conhecendo, descobrindo, né? Eu acho, vai aos poucos. E construindo, né? E construindo. E assim, essas dicas de como prevenir, falando com a Thaís, eu acho bacana, a gente vai colocar no Instagram do podcast, né? Sim. Que eu acho que é bacana para as pessoas irem lá e curtirem e ver também como se prevenir. Salvar, né? Salvar as dicas. Né? E eu acho que é importante aqui também no canal, as pessoas que quiserem compartilhar e mandar as histórias, né? Então, se alguém quiser mandar pra gente no privado e depois a gente compartilha, ou quiser compartilhar aqui no canal, fiquem à vontade. Porque também, quando a gente vai, né, olhando pra história do outro, a gente se identifica e fala, em algum momento eu passei por isso. Então, é uma forma de ajuda também, né? Não guarde algumas situações pra si. De trocar também, a troca né? É muito importante. Se vocês tiverem alguma história aí de envolvimento, de relacionamento com psicopatas, nos mandem, tá bom? E não se culpe, né? Porque assim, como a gente viu, qualquer mulher, né, qualquer pessoa, qualquer ser humano pode cair numa situação dessa. Então é muito natural, né, que isso aconteça. O importante é que você tenha esse alerta e que você não passe mais por isso, né? Verdade. Isso aí, galera. Pessoal. Então, gente, obrigada. Obrigada. Beijo, até o próximo curtam, episódio. compartilhem. Por favor, ativem o sininho. Inscrevam-se no canal. Ai, que blogueira. Um beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau.